O vídeo original pertence ao The Odds Out, por isso o link dele vai estar na descrição. Em 1492, Cristóvão Colombo saiu com seus 3 navios, a Ninha, Pinhata e Santa Maria, pelo Grande Oceano Azul e descobriu a América. Mas já tinha pessoas lá, e eles os chamaram de índios porque... a gente deve estar na Índia! Mas as pessoas não zoavam ele porque ele acreditava que a Terra era plana. As pessoas zoavam ele porque ele achava que a distância da Ásia até Portugal fosse de 3.862 quilômetros, quando na verdade era de mais ou menos 16 mil. Ah, e sem contar que tinha 1 milhão de continentes no meio. Não dá vontade de dizer... Cara, eles estavam errados! E esse é o tema do vídeo! A gente avançou bastante na ciência moderna. Nós temos vacinas, raio-x, scanner de ressonância magnética e aprendemos a lavar as nossas mãos antes de cirurgias. Porque a gente não fazia isso. Cara, eles estavam errados. Sim, eu vou falar isso o tempo todo. E junto disso, o avanço na medicina nos mostrou que várias das coisas que a gente fazia estavam erradas. Não coloca seu bebê de costas, ele pode vomitar e se engasgar. Não coloca seu bebê de cabeça pra baixo, ele pode morrer. Vira ele de cabeça pra baixo. E também, muitas das coisas que acreditávamos que eram saudáveis matavam a gente. Tipo o mercúrio. A gente nem percebeu o mal que esse trem fazia pra gente até 1926. Antes disso, a gente usava mercúrio em tudo. Ok, isso é exagero. A gente cata mercúrio desde os tempos romanos e usamos mercúrio em tintas, chapéus, termômetros. E antigamente, pessoas que faziam chapéus de mercúrio tinham mais chance de terem demência. Ah, e é daí que vem o nome chapeleiro maluco. Porque eles eram chapeleiros e eram malucos. Ah, só um adendo, a gente coloca mercúrio nessas lâmpadas, então se elas quebrarem, você... Bem, é hora de morrer. E nos tempos antigos, alguns curandeiros prometiam que consumir quantidades mortais de mercúrio, seus pacientes ganhariam vida eterna e habilidade de andar na água. Não. Um dos casos mais famosos foi o imperador chinês chamado Qin Shi Huang, que morreu após tomar uma pílula de mercúrio que supostamente o faria imortal. Cara, eles estavam errados! Também falando sobre ingerir comidas venenosas, os europeus achavam que tomate era venenoso. Quê? Então, aparentemente os europeus ricos comiam seus tomates em pratos de peltre. O que, adivinha? Tinha chumbo nele! Pelo fato de tomates serem ácidos, sempre quando alguém comia tomates desse prato, o fruto, porque ele é um fruto, lembra? Iria absorver o chumbo do prato e se tornar venenoso. E aí você comia e já era. Todos culpavam tomate, mas o real assassino estava logo abaixo do seu nariz. E aparentemente tem uma história com George Washington, onde um de seus cozinheiros tentou assassinar ele colocando tomate na sopa, mas isso não funcionou, porque eles não são venenosos. E também o Snoopy diz que toda essa história é falsa, então... Cara, como ele estava errado! Mais uma coisinha. Na era medieval, bem antes de sabermos sobre doenças e sistema imunológico, se alguém tivesse doente, os médicos só estavam tipo... Ah, se tem sangue ruim, amigo. E pra trocar esse sangue ruim, eles cortavam seus punhos e deixavam todo o sangue ruim sair. Isso era chamado de sangria. E o mais legal sobre isso é que eles não eram cirurgiões, e sim barbeiros. Mas barbeiros cirúrgicos, não que corta cabelo. Eles tinham esse nome porque eles andavam com várias tesouras para ficarem cortando punhos. E de acordo com o Wikipedia, essa é a razão pela qual as barbearias têm placas vermelhas e brancas na frente. Porque o vermelho simboliza sangue, e o branco bandagens. Ou poderia estar completamente errado e não tô fazendo mais pesquisa sobre isso. Mas voltando pra sangria, não, isso é estúpido. Nosso sangue tem células brancas neles, e o que mata vírus, então... Cara, eles estavam errados. Ok, o que a gente tem? Então, lembra no segundo ano de Química, quando você tinha que lembrar todos os elementos da tabela periódica e lembra como você falhou naquela prova? Cara, se a tabela periódica fosse menor e tivesse tipo 4 elementos, e fosse terra, água, fogo e ar... Bom, se você vivesse antes de Cristo no século XVI, você não teria precisado daquela aula de Química Online, porque você estaria certo! E aparentemente Aristóteles disse que existia um quinto elemento, éter, que segundo o filme do Thor, era uma das 6 pedras do infinito. E as pessoas acreditavam nisso até esse cara falar! Na verdade, existem bilhões de elementos, e agora todos vocês vão ter que decorá-los! Eu queria saber como seriam aqueles artigos do BuzzFeed, 9 coisas que você achava que era verdade, mas não era, na época medieval.